Bom, ofuscamento artificial. O ofuscamento artificial, ele acontece por causa da grande quantidade de luz que é jogada nos olhos, no rosto de um motorista, do piloto da motocicleta, de um condutor. O ofuscamento artificial, ele está mais difícil de a gente controlar do que o ofuscamento natural, por exemplo. Quer ver? Nós temos o ofuscamento com veículo que trafega no sentido contrário. Então imaginem você estar dirigindo durante a noite e lá na frente vem um automóvel com o farol alto ligado. Sem dúvida você será ofuscado, a menos que ele baixe os faróis dele, ele reduza a iluminação do veículo dele. Naturalmente, ele já deveria fazer isso, mas caso ele não o faça, então nós vamos agora solicitar a ele que reduza o farol, que baixe o farol, que reduza esta luminosidade. Nós não vamos ficar com o nosso farol alto, a gente baixa o nosso, dá uma piscada nos faróis. Lembra que nós aprendemos lá para piscar os faróis para realizar uma ultrapassagem? Então nós vamos fazer da mesma forma. Então o veículo vem vindo no sentido contrário, eu pisco os faróis, verifica no modelo do seu veículo onde você vai fazer isso, porque os comandos eles vão mudando de veículo para veículo, tá bom? Então achou lá, pisca os faróis. Piscou os faróis, ele entendendo, ele vai reduzir o farol dele. Ele com o farol mais baixo e a gente com o farol mais baixo, um veículo vai passar pelo outro, acende o farol de novo, todo mundo e vida normal. Caso contrário, nós vamos ter problemas. Evitado o acidente desta forma. Agora, imaginem que piscamos os faróis e ele continua com o farol alto. Nós vamos baixar os nossos faróis. Ele continua com o farol alto. Nós vamos reduzir a velocidade. Vamos mudar para o lado direito da via. Em regra, a gente dirige do lado direito da via, correto? Mas desta forma nós vamos nos afastar o máximo possível daquela linhazinha que divide o fluxo de veículos. Velocidade reduzida, aumenta a distância lateral para quando passar por ele, vai para o lado direito da via, redobra a atenção, mantém o farol baixo aceso. Eu não o enxergo porque ele está me ofuscando, mas ele me enxerga. Então ele não vai invadir a contramão. Se acontecer de ele invadir a contramão, a chance dele nos acertar diminui, porque nós já nos afastamos ali da linha divisória da via. Mas percebam que, mesmo tomando todos esses cuidados, se o outro condutor também não estiver atento, o acidente pode acontecer, não é verdade? Mas, se acontecer, vai ser de menor proporção. A gente não conseguindo evitar o acidente, a gente vai reduzir a proporção deste acidente. Tudo bem, gente? Percebam que são coisas bem fáceis, bem tranquilas de para a gente resolver, não é? O outro ofuscamento que nós podemos sofrer é através dos espelhos retrovisores. O veículo atrás de nós, ele está com o farol alto aceso. Então, este farol alto, ele vai acabar refletindo nos espelhos. Então, nós teremos um problema muito grande. A gente não pode virar os espelhos para evitar o ofuscamento.
Alguns motoristas tomam a providência que ele está dirigindo aqui. Então, para evitar o ofuscamento aqui, seja pelos espelhos laterais ou pelo espelho interno, ele põe o rosto mais para frente e ele perde a visão dos espelhos. Então, ele não está enxergando nada que acontece aqui na lateral. Então, é um cuidado que alguns motoristas tomam que pode trazer um prejuízo muito grande para o motorista, né? Então, a única forma que nós temos aí é dar uma encostadinha o pé no freio, porque quando a gente pisa no freio, não aperta. Quando a gente só encosta o pé no pedal de freio, as lanternas lá atrás vão acender. Este motorista, ele já deve entender, ou deveria entender, que talvez você vai parar. E como ele viu que você não parou, que você está tentando chamar a atenção dele. Outro cuidado, também outra providência que a gente pode tomar, é dar uma ligada na luz de emergência. Liga o pisca-alerta, 1, 2, 3, desliga. Então, ó, só liga e desliga, para ver se chamamos a atenção dele. Tomara a Deus que ele não entenda que nós estamos chamando ele para o racha, né? Terceira opção, seta para a direita, reduz a velocidade, se afasta e deixa que este motorista ultrapasse. Assim que ele ultrapassar e entrar na nossa frente, não vai ligar o farol alto nele também, porque você está com raiva que ele te ofuscou. Eu sei que dá vontade de fazer isso, mas lembra que nós temos que nos abster de comportamentos nocivos. Eu posso confessar aqui a vocês que antes de entender este mundo do trânsito, antes de entender sobre a lei certinho, eu tinha a mesma visão que a maioria. Então eu tinha também um espírito vingativo. Eu buzinava, a pessoa passava no farol vermelho na minha frente, eu gesticulava, mas com o passar do tempo eu entendi, e agora por experiência própria eu passo para vocês, que isso não nos leva a nada. Você fica tenso, você fica nervoso. Hoje nós vivemos numa sociedade muito perigosa, algumas pessoas são intolerantes demais, e quem tem que chamar a atenção do outro, porque o outro fez errado, porque o outro está errado, são os agentes da autoridade. São a polícia, a CT, a empresa que cuida lá do tráfego, a guarda municipal, ou seja, sempre o órgão responsável, o órgão que tem competência para fazer isto. Não cabe a nós, meros mortais, advertir alguém que fez alguma coisa errada. Vejam que até seria bom que você advertisse o outro de que ele fez alguma coisa errada e o outro agradecesse, falar: oh, desculpa, foi mal, perdão. Mas a gente sabe muito bem que na prática não é assim que funciona, né? Então, se a pessoa fez errado, tenha paciência, deixa já acontecer o erro, graças a Deus não foi nada de grave, e toca a vida para frente. E observando bem o erro que ele cometeu, para que a gente não cometa também. Continuando então, nós temos a condição adversa do tempo. Lembrem-se que condição adversa do tempo está toda ligada, relacionada a fenômenos da natureza, tá? Então, tempo tá bom, tá calor, tá chovendo, tá neblina, então nós temos que tomar algumas providências, né? Quando é calor demais, temos que tomar alguns cuidados, porque é natural que a gente se canse de qualquer atividade. Nosso corpo vai transpirar demais, então nós vamos
chegar numa hora de esgotamento e o corpo ele vai começar a pedir para que a gente desacelere, para que a gente pare de fazer algumas coisas, porque o nosso organismo não consegue mais produzir energia. Neste momento, é muito comum as pessoas sentirem uma sonolência, um cansaço. Então imaginem você dirigindo debaixo de sol forte, temperatura muito grande, seu carro não tem ar-condicionado e você começa a cochilar. Gente, cochilar na direção de um automóvel é muito complicado, tá bom? Algumas pessoas comem bem na hora do almoço e dependendo de onde foi almoçar, foi de carro, volta de carro. Então cuidado porque depois de eu manjar uma feijoada, por exemplo, o meu organismo vai trabalhar igual louco para digerir tudo aquilo. E por mais que eu esteja quietinho no meu carro, o meu organismo para digerir tudo aquilo ali vai acabar exigindo demais do meu estado físico. Então é natural que nós sintamos sono, tá bom? Então alimentação suave, balanceada. Se a pessoa come pouco também, aí depois durante a condução ela aproveita para comendo também. E hoje, como a nossa realidade é cruel, né? Às vezes as pessoas não têm tempo nem de se alimentar e aproveita aquele tempo que vai passar no trânsito para se alimentar. Isso não é recomendável, tá bom? Então se abstém de comer ou de beber qualquer coisa no automóvel. Principalmente bebida alcoólica, né? Nós já vimos lá atrás o prejuízo que é a ingestão de bebida alcoólica, tá bom? Nesta época de grande calor também pode acontecer de nós encontrarmos algumas queimadas. Então as queimadas elas não necessariamente são produzidas pelo homem, né? Elas também podem ser produzidas pela natureza. Então o sol está muito forte, a umidade do ar é baixa, a vegetação está seca, então isso pode acabar produzindo incêndio. No caso de incêndio na beira de rodovias, a questão é a fumaça, a grande quantidade de fumaça que vai tomar conta da rodovia. Então, esta fumaça, uma vez na rodovia, a recomendação geral é para que não entremos na cortina de fumaça. Uma vez lá dentro, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, se tivermos condição de parar o veículo e esperar que a fumaça passe, ou esperarmos a chegada do corpo de bombeiros, vai ser melhor. O acidente, a chance de acontecer é zero. Agora, pode acontecer também de sermos surpreendidos pela fumaça. Então, muito cuidado, tá? Para a gente, os cuidados que nós devemos tomar dentro de uma cortina de fumaças, não tenham dúvida que é sempre o vidro fechado, né? Por mais que os vidros estejam fechados, a fumaça é danada, ela vai tomar o interior do veículo. Aquele cheiro pode acabar complicando de acordo com a reação de algumas pessoas. Um outro cuidado é manter o farol baixo. Sempre liga o farol baixo. Nada de ligar o pisca-alerta. Lembra que pisca-alerta, as luzes de emergência, só em caso de emergência. Pode a princípio parecer que isto é uma emergência, mas não é. Está tudo sob controle. Então mantenha o farol baixo, porque a ideia não é necessariamente iluminar a nossa frente, mas sim para que sejamos notados, para que sejamos vistos na via. As lanternas lá atrás, elas também estão acesas. Então o motorista que vem ali atrás, muito provavelmente ele vai conseguir enxergar a lanterna.
as mesmas providências que nós vamos tomar, ele também. A velocidade deve ser reduzida. O ritmo deve ser contínuo. Não vai acelerar bruscamente ou reduzir bruscamente a velocidade dentro de uma cortina de fumaças. Mantém aquela aceleração baixa até ganhar visibilidade depois da cortina. Lembra que nós não sabemos literalmente qual a extensão da cortina. Se está vendo a extensão da cortina, não dá para saber o que tem dentro da cortina de fumaças. E terceiro, nós temos que ter certeza também de que ao final dessa cortina de fumaças, a gente não encontra ali também qualquer obstáculo, qualquer objeto. Imagina, você entra numa cortina de fumaça ou é surpreendido e está dentro dela e ao sair da cortina de fumaça, atropela alguém que tentava apagar lá o incêndio na beira da rodovia. Ou pessoas que pararam e estão transitando, atravessando a rodovia. Carros parados, a gente vai lá e provoca o acidente. Homens do corpo de bombeiros. Esse eu acredito mais difícil, porque por serem profissionais, acredito que eles vão interromper o trânsito dos dois lados, né? Nas duas pontas da cortina de fumaça. Mas vejam que nós temos que ficar atentos nos dias de muito calor, porque essas situações elas podem acontecer. E aí, tendo hoje orientação prévia sobre isso, garanto que a chance de acontecer o acidente já diminui, né? Por mais que hoje ainda a imprensa noticie a quantidade de mortes na nossa cidade, se você parar e olhar lá para trás, você vai ver que o número diminuiu e bastante, né? O que me deixou espantado nessa época do Covid, né? Que lembra dela, né? Não tem como esquecer esse negócio, é que o número de acidentes com morte aumentou no fim de semana, enquanto ainda da época da pandemia. Então, quer dizer, as pessoas tinham que evitar de ir para a rua, né? E quando chegava na sexta-feira, ainda um grande número de veículos na via, porque a cidade entrou naquela fase laranja, fase amarela, não sei bem explicar isso daí, mas eu sei que de acordo com a cor, algumas coisas eram mais liberados. Mas olha só comigo, agora permite que o bar fique aberto, agora permite que o shopping fique aberto. Significa que eu tenho que ir para o shopping? Significa que eu tenho que ir para o bar? E o meu cuidado? Não tinha vacina ainda? Não tem vacina? Como é que você vai fazer? Então, quer dizer, tá todo mundo querendo ir para a rua, tá todo mundo querendo voltar à sua atividade normal. Olha aqui o nosso curso, como que a coisa transcorreu, não é? Então, a Covid, ela foi a antecipação do curso remoto, porque já era previsto que esses cursos para tirar a habilitação, eles seriam remotos. Olha as universidades, um monte de curso remoto. Começou quando? Na pandemia. Então, quer dizer, já existiam os cursos à distância e os cursos presenciais. Durante a pandemia, esquece curso presencial. Então, os professores têm que se virar para dar o curso remoto, não é? Semelhante a este que nós estamos tendo agora. Então, isto economiza e muito, seja para o órgão de trânsito, seja com a conta de luz da universidade, seja com funcionários lá do curso. Então, isso acaba, por outro lado, reduzindo o custo. Aumenta, por um lado, reduz pelo outro. Então, é mais seguro hoje termos aulas remotas, né?
do que estarmos numa sala de aula presencial, né? No futuro, eu não acredito particularmente que voltemos com as aulas presenciais, mas eu acredito que será uma opção, né? Para quem quiser frequentar a aula presencial, para quem quiser ter a aula remota. A princípio é tudo muito estranho, tudo muito difícil, tudo diferente, mas acreditem que o futuro é este, tá? Então, hoje, até para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, você tem que ter um bom equipamento, você tem que ter um serviço de internet de qualidade, porque senão você não consegue acompanhar. E, como o futuro é este, dificilmente voltaremos para trás, né? Então, vamos caminhando juntos e eu vou dando o máximo aqui que eu puder para melhorar, para que esta educação chegue até você e que eu possa fazer parte do seu sucesso. E eu já agradeço muito, porque estar aqui comigo é uma escolha de vocês. Ninguém é obrigado, né? Mas já que escolheram, pode deixar, confie em mim, que eu vou fazer o máximo que eu puder para que vocês obtenham todo esse sucesso. Sucesso para tirar a habilitação, sucesso no dia a dia com o seu veículo.